Bem, pessoal, vamos tentar fazer então aqui algumas aulas por vídeo para a gente tentar evitar de perder muito tempo aí, que a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar sem os encontros, né? Tá, então a gente lembrando que no primeiro encontro a gente viu o contexto histórico e o primeiro bloco de narrativa, né, do Evangelho de Mateus, e no segundo encontro a gente viu o primeiro sermão, que é o Sermão da Montanha. Agora nesse encontro aqui a gente vai ver o segundo, terceiro e o quarto bloco, né? Então, uma narrativa, o sermão dos discípulos, né? O sermão da missão dos discípulos, outra narrativa, o sermão das parábolas, outra narrativa e o sermão eclesiástico. Então, esse encontro nosso, ele vai vir lá desde o capítulo 8 até o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. E aí, no próximo encontro, a gente vai falar do último bloco, né? Mais uma narrativa, o sermão escatológico, e depois os relatos da morte e ressurreição de Cristo. Tá, então vamos começar a partir da narrativa 2. A narrativa 2 ela começa com uma série de milagres e curas de Jesus. Então tem a cura, começa pela cura do leproso, né? E aí, nesse momento é importante a gente ter em mente o que significava a lepra naquela época, né? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: Jesus ele ficou 3 anos com os discípulos, no ministério dele por toda a Galiléia, Jerusalém, tudo indica que durou por cerca de 3 anos. Então ele provavelmente fez uma quantidade gigantesca de milagres, curas, né, e benfeitorias. E aí algumas foram escolhidas por Mateus. E à medida que a gente vai entendendo o Evangelho, a gente vai entendendo por que essas curas, esses milagres são colocados e por que alguns específicos foram escolhidos, né? Então, para a gente começar a falar da lepra, a lepra era uma doença que tinha 3 características muito marcantes. A primeira característica marcante da lepra é que ela é uma doença muito grave, né? Então é uma doença que destrói mesmo a vida de uma pessoa. A segunda característica, ela é uma doença visível. Então qualquer pessoa que visse um leproso saberia que ele é um leproso, né? Que ele tinha essa doença. E na época os judeus eles associavam muito doença com impureza, com pecado, com uma pessoa que não era digna, não era abençoada por Deus. E a terceira característica é que a lepra também é uma doença transmissível. Então as pessoas entendiam que ter contato com alguém impuro poderia trazer impureza para eles também. Então, pelo fato de ser uma doença visível e contagiosa, todo mundo que visse uma pessoa com lepra excluía ela, né? Não tinha nenhum tipo de contato com ela. Se fosse empregado, mandava embora e por aí vai. Então, um leproso ele era completamente discriminado, né? E excluído da sociedade. E aí Jesus faz a cura do leproso e no final é até interessante que para uma pessoa ser atestada como curada, os sacerdotes deveriam dar esse veredito, digamos assim, né? Essa análise que a pessoa realmente estava curada. E aí Jesus manda que essa pessoa vá ao sacerdote para que ela pudesse ser reincluída na sociedade. Depois disso tem a cura do servo do centurião. Para quem não sabe o que é centurião, centurião é um cargo do exército romano, né, do Império Romano. Então, a princípio, ele é exercido por uma pessoa que não é da religião judaica, né, não é um israelita, e sim uma pessoa do Império Romano, uma pessoa romana. O centurião tem esse nome porque ele tem 100 soldados subordinados a ele, por isso que é centurião. É o comandante de uma tropa de 100 soldados. E aí esse centurião, então, ele pede que Jesus salve, né, um servo dele que está doente. E aí ele mesmo fala, ele sabe das leis judaicas, né, ele sabe que um judeu, se ele entra na casa de um pagão, ele é considerado impuro pelos outros judeus. Então o próprio centurião fala que a palavra de Jesus já seria suficiente para salvar o servo dele, que ele não precisaria nem entrar na casa desse servo fisicamente, né? E essas palavras dele são usadas até hoje pela gente durante a missa, lá na parte da celebração eucarística. Mais para frente, então, aí Jesus acalma a tempestade, né? Então ele está ali num barco e aí tem uma tempestade. Aí algumas coisas que acabam chamando a nossa atenção é que eu já falei no outro encontro, né, que o mar da Galileia, na verdade, ele é um lago.
E esses barcos, eles na verdade são barcos bem simples, não são barcos para mar, né? Então uma tempestade com uma ventania muito grande, ela pode sim derrubar um barco, mesmo que não esteja no mar, né? Mesmo que seja um lago, mas como o barco também não tem um calado muito profundo, não é um barco muito estável para alto mar, ele pode ser derrubado. E aí Jesus, quando ele acalma essa tempestade, as pessoas começam a fazer uma pergunta, e é muito importante essa pergunta no desenvolvimento do evangelho contado por Mateus. As pessoas começam a perguntar quem é essa pessoa que até o templo e o mar obedece. Né? Então, Jesus começa a mostrar, através desses milagres, que são sinais, que ele é uma pessoa diferente, né? Que ele é o Filho de Deus. Eles ainda não compreendem que Jesus é o Filho de Deus, mas ele começa a mostrar através dos sinais, né? Começa a chamar a atenção, e as pessoas começam a se perguntar quem é ele, porque ele tem autoridade até sobre o mar e sobre os ventos. Depois, então, ele começa a expulsar demônios, né? Então, a expulsão de demônios também mostra a autoridade de Jesus Cristo. Mais para frente, ele cura uma mulher que tem hemorragia há 12 anos. Essa hemorragia também, a gente precisa entender ela no contexto histórico que ela está colocada. Porque os judeus, eles tinham lá na Torá uma série de leis que eram muito voltadas para a questão de saúde. E dentre essas leis, falava-se que você não podia ter contato com o sangue era impuro. E realmente, a gente sabe hoje que o sangue ele pode trazer doenças, né? Se tiver contato com o sangue de uma pessoa que está doente, você pode acabar contraindo essa doença e por aí vai. Então, apesar deles não serem, digamos assim, avançados na medicina, eles tinham esse conhecimento, seja ele recebido por Deus, seja ele por conhecimento através de vivência mesmo. E então isso estava nas leis que eram religiosas, mas que também eram leis de Estado, porque para eles a religião e o Estado se fundiam, né? Então, uma mulher que estava menstruada era considerada impura. E aí ela tinha que ficar, durante o período que ela estava, né, com menstruação, isolada. Depois ela tinha que se purificar para poder continuar em contato com as pessoas, né? Então, todo tipo de sangue ele levava à exclusão da pessoa, né? Ninguém queria se tornar impuro interagindo com essa pessoa que era impura. Por isso, uma mulher que está há 12 anos com hemorragia, ela está há 12 anos isolada, marginalizada da sociedade. E Jesus inclui novamente essa mulher quando ele cura ela. E nessa cura, tem um ponto que ele está presente em todas as outras curas, né? Mas nessa cura ele fica bem evidente, que é a questão de que a mulher foi curada porque ela teve fé, né? A fé dela levou à cura dela, né? Então isso daí vai aparecer novamente em outras curas, e a gente acredita sempre que esse ponto de partida, né? Deus, tem uma série de graças para nos oferecer. Mas a gente tem que pedir essa graça, a gente tem que estar aberto para essas graças. Se a gente se fechar, Jesus não vai impor a nós que nós recebamos a graça. Depois, então, tem a ressurreição da filha de Jairo, que é diferente da ressurreição de Jesus, é importante a gente deixar isso claro, né? Nos evangelhos aparece a ressurreição da filha de Jairo, também aparece a ressurreição de Lázaro. Só que essas pessoas eles tornam a viver naquele momento, mas mais para frente morrem de novo. Jesus, quando tem a ressurreição dele, ele ressuscita e está vivo até hoje. Então a gente não pode confundir essas duas ressurreições, né? Uma é a glória. Jesus ele passa a ter um corpo glorioso, né? A gente vai falar mais um pouquinho de ressurreição depois. E essas ressurreições aqui são mais simples. A pessoa simplesmente tem uma extensão da vida dela na terra por mais alguns anos. E aí depois Jesus passa então para o milagre da cura do paralítico. A cura do paralítico ela é interessante porque na verdade a gente sabe que para a religião judaica um perdão ele só poderia ser dado pelo sacerdote e mediante um sacrifício. Então não havia esse conceito que a gente tem hoje de uma pessoa se confessar, de se arrepender. Esses conceitos não tinham muito valor naquela época. O que valia mesmo é você pegar uma oferta, né, um cordeiro, um pombo,
alguma coisa, oferecer para o sacerdote iria oferecer a Deus e assim seus pecados seriam perdoados. Quando Jesus perdoa o pecado daquele paralítico, então os fariseus já começam a olhar, os escribas, né, as autoridades judaicas da época, já começam a olhar para aquilo e perguntar, mas quem que é esse cara que perdoa o pecado? Que autoridade ele tem para perdoar pecado? E aí Jesus, como resposta a esse tipo de argumento, ele fala, o que é mais fácil? Falar que um pecado está perdoado ou falar para uma pessoa levantar e andar? Né? Aí ele mostra que ele realmente tem autoridade, mandando aquela pessoa levantar e andar, e a pessoa levanta e anda. Né? E aí, por último, mas assim, aí Jesus conclui aí os milagres dessa passagem. Ele cita alguns outros milagres, assim, de forma mais geral, né? Mas aí ele tem esse outro milagre aí, que Jesus faz uma pessoa ver e falar. Né? Faz um cego ver, um mudo falar. E aí isso daí também tem um significado muito forte, porque existe até um ditado, né, que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Então, quando fala que Jesus faz com que a pessoa passe a enxergar, ele fala, né, no sentido literal, né, de um realmente cego de nascença que passou a enxergar, mas ele também fala de pessoas que têm a visão, mas que não conseguem enxergar a verdade, né, não conseguem ver a verdade de fé, né, a verdade sobrenatural de Deus. E Jesus vem para trazer essa iluminação para nós todos, né, e que a gente possa abrir nossos olhos e passar a enxergar o verdadeiro sentido da vida e a salvação e por aí vai. Então, assim, todos esses milagres, depois eles são citados lá no capítulo 11, quando João Batista manda com que as pessoas vão a ele perguntar se ele é o Messias que havia de vir, ou se ainda virá um outro Messias, né, uma outra pessoa. E ele diz, né, que os sinais são a prova de que ele é o Messias que estava por vir. Né? Então, depois vocês dêem uma olhada lá em Mateus 11, 4 a 6, Jesus coloca isso. Na sequência, então, Jesus vai fazer o chamado a Mateus, lembrando que esse é o Evangelho de Mateus, né? Então, Mateus, ele primeiro é colocado como Levi, depois como Mateus. Era comum as pessoas terem dois nomes, né? Um nome para a comunidade hebraica, a comunidade judaica que falava a língua hebraica, e outro nome para a comunidade do Império Romano como um todo que falava grego. Né? E aí, nesse momento em que aconteceu agora recentemente um episódio onde o Lula foi se encontrar com o Papa e muita gente começou a falar, mas por que o Papa recebeu ele? Não podia ter recebido, fiquei decepcionado com a igreja e tal. Essa passagem, ela fala por si só, né? O comportamento que algumas pessoas estão tendo agora de achar que o Papa não deveria ter recebido Lula é exatamente igual ao comportamento que os fariseus tiveram, falando que Jesus não poderia ter comido com cobradores de impostos e com pecadores. E Jesus fala, né? Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, assim, não que os justos estejam excluídos do reino dos céus, do reino de Deus, com certeza não, mas que Jesus, ele é importante para que os pecadores deixem de ser pecadores e se tornem justos, né? Então, esse é o principal objetivo da palavra de Deus, né? Então essa passagem acaba sendo forte. E é legal a gente também, já que a gente está olhando essas questões do contexto histórico, é legal a gente tentar entender o que é um cobrador de imposto, né? A gente não tem mais a referência do cobrador de imposto como eles tinham antes, né? A gente ainda tem cobradores de imposto, né? Mas a gente já não tem mais aquele preconceito todo contra essas pessoas. O Império Romano, ele dominava de maneira militar toda a região ali de Israel, e ele, então, como ele dominava, ele poderia pedir impostos, né? Ele poderia cobrar impostos das pessoas. E o que acontecia é que algumas pessoas, elas pagavam para o imperador uma quantidade de dinheiro referente ao imposto de toda a região. E o imperador dava a essa pessoa o direito de ir lá na região e cobrar impostos. Então, a diferença entre o que a pessoa conseguisse arrecadar e o que ela pagou para o imperador seria o lucro dela. Por isso, os cobradores de impostos, eles acabavam sendo pessoas assim bastante violentas. O objetivo deles era tentar extorquir o máximo que eles conseguissem as pessoas. Então,
as regras de imposto até hoje são regras difíceis, né? A gente sabe que, às vezes, hoje, por exemplo, o imposto é por renda, mas às vezes você não consegue comprovar se a pessoa tem uma renda maior ou menor. Então, cobrar imposto sempre foi uma coisa difícil. E na época, uma coisa era feita muito na força, né? Então, os cobradores de impostos, eles tentavam ao máximo ali escalpelar e extorquir as pessoas, e por isso eles eram muito mal vistos. Normalmente eram vistos como desonestos e por aí vai. Por isso que tem essa força toda, o fato de Jesus se relacionar com essas pessoas que os judeus viam com péssimos olhos. Depois, então, começa o bloco do sermão, o primeiro sermão, né? Na verdade, o segundo bloco de falas de Jesus, né? O sermão. É importante a gente também ter em mente que as falas, às vezes, elas são um pouco desconectas. Pode ser que Jesus não tenha feito todo o sermão de uma vez só, né? Então, o sermão da montanha, ele é narrado como se Jesus tivesse subido a montanha e tivesse falado ali uma série de coisas e descido junto com as pessoas. Talvez ele tenha feito parte do sermão em diferentes momentos e Mateus uniu todas essas partes aí num momento específico da narrativa dele, né? Nesse sermão, então, agora, que é o sermão da missão dos discípulos, né? Jesus até começa com uma oração que a gente fala na missa, né? Que é: a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Então, Jesus está convocando pessoas para trabalhar para eles, né? Esse sermão fala para essas pessoas que vão trabalhar, vão dedicar a sua vida para trabalhar para Jesus. E aí Jesus, então, institui como vai ser a vida e o trabalho dessas pessoas, que a gente pode entender hoje como o servo católico, ou o sacerdote, né, o padre, ele vai viver uma vida baseada nesse sermão aí. Então nasce um discurso de uma igreja missionária, uma igreja que vai até o povo, né? Então ele fala: ir diante as igrejas perdidas de Israel, né? E aí depois ele manda não só para as de Israel, mas para o mundo inteiro, né? Então esse evangelho também, Jesus estabelece um estilo de vida para os servos dele, né, para os sacerdotes, né, que vai ser uma vida, então, sem riquezas, uma vida sem luxo, uma vida onde a glória é servir a Deus e servir às pessoas, levar a palavra de Deus para as pessoas. Jesus também prepara os discípulos para as dificuldades que eles vão encontrar, porque a gente sabe que seguir a Deus e servir a igreja, a Jesus, não é fácil. A igreja sempre foi perseguida, Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos e toda a igreja até hoje é perseguida, seja ela perseguição violenta, seja perseguição através de piadas ou através de descrença, né, de ataques à fé, ataques às pessoas. Então, Jesus também prepara, ele fala: se ele foi perseguido, por que os servos deles não seriam perseguidos, né? Então, esse sermão aí, ele é um sermão que institui o sacerdócio, coloca algumas características do que é ser um servo de Deus e ele convoca, então, os 12 apóstolos para sair em missão. Esse número 12, né, os 12 apóstolos que vão levar a palavra de Jesus para o povo de Israel, ele é um número bem interessante, porque o povo de Israel antes ele era organizado em 12 tribos, que eram as 12 tribos dos 12 filhos de Jacó. E agora, essa mesma Israel vai ser, então, discípula de 12 apóstolos, né? O número 12, assim como o número 7, eles são números importantes na religião judaica. E assim, o que esses números têm em comum, né? Na verdade, tem outros dois números muito importantes, que é o número 3 e o número 4. Né? O número 3, ele dá uma dimensão de totalidade espiritual. A gente, inclusive, tem a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente, no tempo, tem o passado, o presente e o futuro. Nas dimensões materiais, a gente tem, né, as 3 dimensões, né? O X, Y, Z. Então, o número 3, ele dá uma dimensão de completude no sentido espiritual. E o número 4 são os 4 cantos da Terra, né? Os 4 pontos cardeais. Ele também dá uma noção de totalidade aí mais terrena, né? E aí a combinação desses dois números, 3 e 4, vai dar então 3 mais 4, 7, que é o número da perfeição, e 3 vezes 4, 12, que seria o número aí da totalidade, né? E aí a gente inicia então a narrativa 3, né? Terminado esse sermão, Jesus então começa a falar a respeito de João Batista e de Elias. Fala que João Batista é Elias.
E aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, mas e quem é Elias, né? Então, assim, para começar, a gente tem que entender que a Igreja Católica, em momento algum, ela defende teorias, né, teologias a respeito de reencarnação. Então, quando fala que Jesus Cristo, que João Batista é Elias, não quer dizer que Elias reencarnou em João Batista, não é isso. É simplesmente que Elias foi um profeta, ele é um profeta muito importante do Antigo Testamento, e o João Batista, ele é um profeta com as mesmas características, com a mesma importância de Elias, que tem uma missão parecida e inclusive que foi profetizado que voltaria um profeta com a mesma importância, que faria algo semelhante ao que Elias fez, tá? E quem é Elias então, né? O que ele fez? Vamos lá, Elias, a história de Elias ela é contada no livro de Reis, está no primeiro livro de Reis, capítulos 17 a 19. E o contexto dele ali, havia um rei chamado rei Acabe. Esse rei Acabe ele era casado com a rainha Jezabel. Essa Jezabel ela era filha do rei dos fenícios e, como os fenícios, né, ela também prestava culto a um outro deus que não Javé, ao famoso deus Baal, né, ele aparece várias vezes no Antigo Testamento. E aí, por influência de Jezabel, o rei Acabe acabou que também passou a prestar culto a Baal e ele também influenciou aos judeus que começassem a prestar culto a Baal. Inclusive, os próprios sacerdotes de Javé, né, os sacerdotes do povo de Israel, foram substituídos, foram massacrados, substituídos pelos sacerdotes de Baal. Então, digamos assim, naquele momento, a religião judaica estava se desvirtuando completamente do que estava determinado por Moisés e, enfim, por toda a tradição do povo judeu. E aí, nesse momento, é que surge Elias, né? Então, Elias, ele profetiza um castigo ao povo judeu por estar seguindo Baal, né? Um castigo a Acabe, a todo o povo. Ele fala que vai parar de chover. E ele enfrenta o rei, né? O rei passa a perseguir ele, a Jezabel pede que ele seja morto, né? Pede a cabeça dele, ele passa a ficar como fugitivo. Aparece inclusive na história de Elias, que num dado momento ele está ali na peregrinação dele fugindo, e ele chega num lugar e pede para uma viúva que dê pão para ele. E a viúva só tem um pouquinho de farinha que dá para ela fazer um pão que mal sustentaria ela. Mas ele pede que ela mesmo assim faça o pão e dê uma parte para ele, e os dois comem aquela farinha, né? Vai fazendo pão com aquela farinha durante vários dias e a comida não acaba, é suficiente para eles, que seria uma predição, né, do que seria o milagre da multiplicação dos pães que viria com Jesus Cristo. Mas aí, tornando a história de Elias, né, Elias está sendo perseguido e tal, está desafiando Acabe, e em um dado momento ele coloca ali um desafio com os sacerdotes, ele contra os sacerdotes de Baal. E eles fazem ali uma estrutura para poder prestar o sacrifício, e Elias propõe que o Deus verdadeiro proveria o fogo do sacerdote do Deus verdadeiro. E aí os sacerdotes de Baal tentam durante muito tempo sem sucesso, e quando Elias começa a fazer as orações dele, Javé providencia o fogo, e aí começa a pegar fogo lá na fogueira dele, ele pode fazer o sacrifício dele. Então aí as pessoas se convencem de que na verdade o Deus Javé é o Deus verdadeiro, que Baal na verdade é uma enganação, e aí passam a seguir novamente o Deus verdadeiro. Uma outra coisa interessante, né, é que Elias, na Bíblia, não narra a morte dele. Na verdade, fala que ele foi arrebatado ao céu. Então, isso aumenta a ideia deles de que voltaria Elias, né, de certa forma. E também o profeta Malaquias, ele profetiza esse retorno dele. Então, eu coloquei até aqui a passagem, né, onde ele fala que para converter os corações das pessoas, né, Deus mandaria novamente um profeta como Elias, que no caso é João Batista. Tá, mas e a respeito da comparação de Elias com João Batista, a gente pode traçar um paralelo, né? Elias foi perseguido pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel, que ele enfrentou os dois, e foi ameaçado de morte por decapitação. João Batista ele foi preso pelo rei Herodes. Ele desafia o rei Herodes também, porque o Herodes ele é casado com Herodíades e é um casamento que não poderia ter acontecido, né?
E aí ele é decapitado a pedido da esposa de Herodes, né, Herodias. Os dois buscam uma reforma espiritual, eles veem que o povo de Israel está se desviando do caminho do Deus verdadeiro, né? E os dois conduzem novamente o povo para o Deus verdadeiro, né? Porque João Batista, ele começa no deserto a ter vários seguidores, né? E ele prega o arrependimento, ele prega uma vida, né? Eu até falei no primeiro encontro, quando a gente fala dos essênios, né? Os essênios, eles pregam uma vida sem luxo, sem todas aquelas coisas que os fariseus, os saduceus estavam começando a pregar, que se desviava do verdadeiro ensinamento de Deus, né? Uma verdadeira interpretação da Torá e dos profetas. E aí na sequência, né, depois de falar de João Batista, né, e de Elias, Jesus Cristo faz algumas críticas, né, e ele faz uma censura às cidades impenitentes, né? Então esse discurso, ele percebe que as pessoas estão procurando Jesus como se fosse um milagreiro, né? As pessoas só querem os milagres, a cura, o dinheiro, e não realmente mudar de vida e encontrar-se com Deus. E aí ele faz até uma comparação, né, da cidade de Israel e de cidades que as pessoas costumavam tratar com desprezo, né? Algumas cidades que eram tratadas com muito desprezo pelos judeus era Sodoma e Gomorra, que no Antigo Testamento eram cidades extremamente pecadoras, né? Elas tinham todo tipo de pecado ali do ponto de vista sexual, né? E muitos pecados também do tipo prestar culto a outros deuses, fazer sacrifício de crianças, várias coisas desse sentido. E aí Deus manda um julgamento para essas cidades de Sodoma e Gomorra, e elas são completamente destruídas, né? E Samaria, eu já falei lá no primeiro encontro, elas também são muito mal vistas pelos judeus, porque a Samaria ela se misturou com outras culturas e parou de prestar culto apenas a Javé, e passou então a prestar culto a outros deuses, se casaram com pessoas de outras religiões e por aí vai. Então, o israelita, né, o cidadão de Israel, ele via essas cidades com um certo desprezo. E Jesus compara Israel a essas cidades, fala que Israel também está se desviando do caminho de Deus, né? E que as pessoas deviam parar de desprezar os outros e olhar para si mesmo e ver o que ela pode fazer de correto. E aí começa o tema do sábado, né? O tema do sábado, então, que a gente viu aí na leitura, né, de Levítico, era um tema muito importante para os judeus. E aí, como eu falei no encontro do Sermão da Montanha, a gente começa a ver uma comparação entre a palavra de Jesus Cristo e a palavra de Moisés, né? As duas, elas tentam levar o povo de Israel a Deus. Só que uma de uma forma mais primitiva, ela pega um povo com o coração mais duro e tenta colocar regra por regra, o que eles têm que fazer. Já Jesus, ele se livra um pouco dessas regrinhas minuciosas, que estavam até piores do que na lei de Moisés, né? Porque, como eu falei no primeiro encontro, os fariseus começaram a fazer leis para cumprir as leis. Então estava um emaranhado de regras, mas o verdadeiro sentido da comunhão com Deus tinha se perdido. E aí, então, Jesus faz coisas como curar pessoas, fazer o bem, né, no sábado. E isso é mal visto pelos fariseus. Eu até coloquei aqui um quadrozinho, né, do que seria um distanciamento completo de Deus. A lei, ela vem para ajudar, né, as pessoas a seguirem no caminho de Deus, mas de uma maneira ainda um pouco primitiva. E Jesus vem trazer o verdadeiro amor a Deus, né? Seguindo nesse caminho, a gente teria completa comunhão com Deus. Então, uma comparação que a gente pode fazer, né, lá no Encontro do Sermão da Montanha, eu fiz a comparação de se precisaria de uma lei falando que a gente não pode matar a nossa mãe, né? Como a gente ama a nossa mãe, a gente nem precisa mais dessa lei. Não preciso de uma lei falando que eu não posso matar minha mãe. Eu simplesmente não vou matar ela. Uma outra comparação que eu gosto de fazer também é o seguinte: se eu tenho uma criança e ela precisa atravessar uma rua, se eu deixar, ela pode sair correndo sem rumo e acabar sendo atropelada. Então eu seguro na mão dela para ajudar ela a atravessar, né? Faço uma coisa mais rígida ali e só deixo ela atravessar segurando na minha mão. Agora, à medida que essa criança se desenvolve, ela não precisa mais de ninguém segurando na mão dela. Ela pode
simplesmente olhar, ver se está vindo um carro ou não, e ela tomar a decisão do momento correto de atravessar. Então, à medida que o povo judeu vai amadurecendo o coração deles, eles passam a poder tomar as próprias decisões e ficar um pouco livres de leis muito rígidas, mas não muito profundas. Depois Jesus fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, também é uma coisa muito séria, né? O Jesus coloca isso como uma coisa muito séria. Ele é acusado de ser um demônio, de expulsar demônios em nome do demônio, e ele fala que todo tipo de pecado pode ser perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. A gente vê em alguns momentos da Bíblia a respeito da palavra escândalo, né? Escandalizar os pequeninos. Paulo também fala muito a respeito de escândalo. Essa palavra escândalo, ela tem que ser entendida da seguinte maneira: uma pessoa ela é livre, ela pode escolher seguir a Deus ou escolher não seguir a Deus. Agora, para nós somos convidados a seguir a Deus. E, inclusive, nós somos convidados a levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Agora, uma pessoa que não só opta por não seguir a Deus, mas opta por destruir, né, fazer com que outras pessoas parem de seguir a Deus, ela é vista como uma pessoa que causa escândalo, né, que tira pessoas do caminho de Deus. E aí a essas pessoas, né, o pecado delas não será perdoado. Jesus também começa a falar a respeito do julgamento final. O julgamento final ele vai ser melhor visto, né, no sermão escatológico, vai ser no próximo encontro, e também vai ser mais visto no encontro que a gente vai fazer só sobre escatologia. Mas o Evangelho de Mateus ele é muito importante para a gente ter o nosso entendimento a respeito do juízo final, né? Então, aqui a gente vai começar a tentar entender o que é o juízo final. Depois, a gente tem que lembrar sempre também o seguinte: Paulo falava que os gregos estavam sempre atrás de conhecimento e os judeus estavam sempre atrás de sinal. Então, em todo lugar que Jesus chegava, exigiam dele mais e mais milagres, mais e mais sinais, para que se pudesse acreditar que realmente ele era o Messias. E aí, num dado momento, Jesus fala que nenhum sinal será dado além do sinal de Jonas. E aí eu não sei se todo mundo, quando lê essa passagem, entende claramente que sinal é esse de Jonas, mas aí eu acho que aqui no nosso encontro de catequese vale a pena a gente relembrar para quem já sabe e esclarecer para quem não sabe o que é esse tal sinal de Jonas, né? Então existe um livro no Antigo Testamento, que é o livro de Jonas, bem pequenininho, né? Dá para ir lá e ler rapidinho, e ele conta a história de Jonas, que é convidado por Deus a pregar a palavra de Deus numa outra cidade. E aí no meio dessa saga dele para ir para outra cidade pregar a palavra de Deus, ele não está com muita vontade de fazer isso, ele dá uma enrolada, ele é engolido por um animal, né? Cada tradução da Bíblia coloca alguma coisa, muita gente associa a uma baleia, porque seria um grande animal marinho, né? Um grande peixe, alguma coisa assim. A gente não sabe exatamente que animal seria esse, talvez seja até figurativo, né? Não seja literal, mas o que acontece é que ele faz orações dentro desse animal e no terceiro dia o animal cospe ele para fora. Até a palavra Sheol aparece lá quando ele está dentro desse animal, que faz uma alusão ao mundo dos mortos. E aí quando Jonas ele é expulso, né, ele é vomitado por esse animal, ele então prega a palavra de Deus. O sinal de Jonas então, na verdade, é a ressurreição de Jesus. Então quando Jesus fala que nenhum sinal será dado além do sinal de Jonas, ele está falando da ressurreição dele, né? Esse é o maior sinal, é esse que vai transformar verdadeiramente a igreja. Aí depois tem uma passagenzinha que às vezes a gente lendo ela pode parecer estranha, que é a da mãe e os irmãos de Jesus. Porque nessa passagem aparece como Jesus ali com as pessoas e alguém vem e fala para ele que a mãe e os irmãos dele estão querendo falar com ele e tal, e a impressão que dá é que ele dá meio que uma ignorada na família dele. Aí a primeira coisa que dá uma dúvida na gente é a palavra irmãos, né? Porque a gente acredita que na sempre Virgem Maria, então ela não poderia ter tido outros filhos além de Jesus. A palavra irmão, ela pode ser também utilizada para outros graus de parentesco, como por exemplo primos, ou algum irmão de criação, ou alguma coisa assim. Então, a Igreja Católica, desde sempre, né, as próprias pessoas que escreveram essa palavra, que escreveram o Novo Testamento, sempre acreditaram que Maria foi sempre virgem. Então,
a princípio não há problema nenhum em aparecer esse termo no Evangelho. Tá? Então, só para esclarecer esse termo. E depois, o porquê que Jesus parece que trata ela com um pouco de indiferença. Na verdade, não é uma indiferença. É porque, naquele momento ali, enquanto Jesus ia pregando a palavra, fazendo milagres, curando no sábado, ele começava a mostrar uma autoridade e ele começava a mostrar, a ridicularizar, de certa forma, os fariseus e os saduceus, né, os sacerdotes, e a mostrar que eles estavam errados. E o povo começava a seguir Jesus e dar menos crédito para os saduceus e os fariseus que tinham muito poder naquela época. E eles começam a tramar para matar Jesus. E aí, naquele momento, Maria e os parentes de Jesus começam a tentar proteger ele, para que ele pare um pouco de falar, de pregar a palavra, para se proteger, porque ele vai acabar sendo morto. Mas Jesus, ele não tem esse medo de ser morto, ele não deixa de pregar a palavra por causa dos fariseus. Né? Então, o que ele tenta dizer ali é o seguinte: eu não vou ficar com a minha família de sangue e não estar passando, né, fazendo a minha missão, que é passar a palavra, porque todos que estão aqui, que seguem a minha palavra, são a minha família. Né? Então é esse o sentido ali que essa passagem tem. Né? Quando ele fala: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí a gente parte então para o sermão das parábolas. Né? Então vão aparecer 4 parábolas. Né? A primeira palavra, a parábola do semeador, depois a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Tá? Percebam que são 4 parábolas e depois vão aparecer 3 semelhanças. O número 4, né, e o número 3, que somados dá o número 7. Jesus, então, ele explica as parábolas, né? ele na verdade, ele conta a parábola. Então, a parábola do semeador, né, que semeia em diferentes terrenos, e para cada terreno vai ter uma consequência para esse grão, né? Depois ele fala a respeito da parábola do joio e do trigo, né? Onde o joio, na verdade o trigo é plantado, o inimigo vai lá e coloca o joio e eles começam a crescer junto. Os empregados do dono da terra chegam a perguntar para ele se valeria a pena tentar tirar esse joio ali antes dele crescer, mas no medo de acabar tirando o trigo junto, deixa-se crescer o joio e o trigo, e somente na colheita é que vai ser separado o que é joio do que é trigo. Esses sermãos, eles são essas parábolas são dadas ao povo, então, de uma forma genérica, para que quem não está ainda preparado para receber esses ensinamentos a respeito de juízo final, a respeito da palavra de Deus, não se escandalize, não acha aquilo um absurdo, não acha aquilo estranho, mas ele também é explicado para os apóstolos, para que as pessoas tenham um correto entendimento do que Jesus realmente quis dizer com aquilo. Né? Então, até existiu na igreja, durante um tempo, algumas heresias, né? Algumas pessoas que tentaram se valer da religião para poder implantar o que elas acreditavam, e elas começaram a falar que existia um ensino secreto de Jesus que ele só deu aos apóstolos, que não está na Bíblia, e que só quem faria parte dessa seita gnóstica que alcançasse níveis, né, dentro da seita, teria acesso a esse conhecimento, e esse conhecimento é que traria a salvação. Mas isso não existe, né? O conhecimento que é dado em segredo aos apóstolos, na verdade, está também no Evangelho. E é quando ele explica, né, que, na verdade, esse semear é a palavra de Deus. E quem recebe a palavra de Deus e tem o coração puro, segue a palavra de Deus, utiliza ela corretamente, esse sim vai obter a salvação. Quem tem o coração duro, quem tem pouca fé, quem tem pouca esperança, né, qualquer coisa que aconteça vai acabar não dando os frutos, né, não sendo um bom terreno para a palavra. E a mesma coisa a respeito do joio e do trigo, traz uma alusão aí ao julgamento final, né? Então, no caso do joio, ele nunca vai virar trigo, mas no caso dos pecadores, eles podem se arrepender e se converter. Então, eles não vão ser ceifados antes do dia da colheita. No dia da colheita, aí se ele não se converteu ainda, aí ele será separado do trigo. E a respeito do grão de mostarda e do fermento, é colocada então a questão da transformação da palavra. Né? Então, nesses sermões, nessas parábolas aí, Jesus fala muito a respeito da palavra, né? Do que a palavra gera de fruto em uma pessoa, do que uma pessoa que recebeu a palavra gera de transformação na sociedade,
né? E do que as pessoas que não geram esses frutos, que não foram transformadas, vão conviver juntamente com quem recebeu, mas que no dia do julgamento final será separado. E depois, quando ele fala a respeito das semelhanças, né? Ele fala que é semelhante, né? A palavra de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, semelhante a pérolas preciosas. Na verdade, ele está fazendo uma comparação, então, do Antigo Testamento com a pessoa dele. Então, no Antigo Testamento, há escondido ali a pessoa de Jesus, né? Existem várias profecias, várias prefigurações de Jesus Cristo. Então, a pessoa que leu o Evangelho leu o Antigo Testamento e conseguir enxergar no Antigo Testamento Jesus Cristo, ele vai ver uma luz na vida, vai ter uma luz para a vida dele, para a salvação dele. Então ele vai ter um grande tesouro nas Escrituras. E aí, por fim, ele fala a respeito das redes lançadas ao mar, que seria muito parecido com o joio com o trigo, né? Que em algum momento haverá separação entre o que é do reino de Deus e o que não é do reino de Deus. E aí, terminada então a narrativa, a parábola, né? As parábolas, o sermão das parábolas, a gente começa a quarta narrativa. A quarta narrativa começa contando a história de João Batista. Lembrando que, pelo seguir ali dos acontecimentos, ele, na verdade, Mateus parece que faz um flashback da morte de João Batista, né? Ele lembra João Batista por quê? Porque Herodes teve um problema muito sério com João Batista e acabou tendo que matá-lo, né? Decapitá-lo. E agora ele começa a ter problemas muito grandes com Jesus. E aí parece que os mesmos problemas que ele teve com João Batista voltaram na pessoa de Jesus. Jesus seria uma espécie de segundo João Batista para Herodes. Por isso que é contado ali, né? E aí é contado então a respeito do fato de que o rei ele teria se casado com a esposa do irmão e que João Batista ele é contra esse casamento, né? Ele fala que não pode, ele tem muitos seguidores, todo mundo ali é contra aquele casamento, e aí por isso a esposa dele pede a cabeça de João Batista e ele acaba sendo meio que, a narrativa fala que ele foi meio que obrigado a decapitar João Batista, porque ele não queria, que na verdade ele tinha medo de uma revolta dos seguidores de João Batista. E aí na sequência vem a multiplicação dos pães e dos peixes. Aí a multiplicação, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: muita gente fala a respeito que essa multiplicação não foi um milagre, na verdade foi uma partilha e tal. Quem tenta acreditar nisso, ele está puxando um fio aí que ele vai começar a perder toda a fé. Então a gente não pode cair nessa tentação. A nossa fé é que Jesus fez sim vários milagres, e por que não o milagre de multiplicar os pães? É muito parecido com o milagre que foi narrado lá por Elias, porque não chove pão, não cai pão do céu. Na verdade, simplesmente 5 pães e 2 peixes são distribuídos para as pessoas e é suficiente e até sobra. Né? No primeiro milagre, no segundo milagre são 7 pães e uns peixinhos. Se a gente observar, 5 pães e 2 peixes dá 7, né? A soma ali seria 7. E depois ele colhe 12 cestos, que são justamente os números que eu falei, né? 7 e 12, números muito fortes na religião judaica. E depois, quando ele vai falar de 7 pães e alguns peixes, ele também não coloca o número de peixes, justamente para ficar esses 7 pães. Tá? Uma coisa interessante também nesse milagre, assim como em outros milagres de Jesus, é que Jesus ele não alimenta o povo do nada. Ele alimenta o povo utilizando o próprio alimento que o povo já tem. Né? Então nós também, quando a gente está na missa, por exemplo, o padre não tira ali da sacristia, do bolso dele, né, uma hóstia e um vinho para poder consagrar e nos dar. São os fiéis que levam, né? Então vocês vão lembrar lá no começo da celebração eucarística, 2 pessoas da comunidade levam o pão e o vinho para que o sacerdote consagre, e aí depois nós nos comungamos com esse pão e com esse vinho. E nós também oferecemos também lá, naquele momento, a coleta, né? Que hoje a gente oferece dinheiro, mas poderia ser pão também, ser carne, ser outras coisas, né? Ferramentas, enfim. São ofertas nossas para serem consagradas, né? Até a gente fala durante a celebração, né? Receba, Senhor, consagra as nossas ofertas, né? Então, assim,
Jesus naquele momento ele toma o pão e os peixes das pessoas que estão seguindo ele e devolve, né, de forma suficiente para saciar a fome de todos. A mesma coisa acontece também com a água que é transformada em vinho, né? Jesus não simplesmente enche os jarros vazios de vinho, mas ele pede que seja trazida a água para ele, e aí quando as pessoas abrem, tem vinho lá dentro, e é o vinho suficiente para toda a festa. Depois acontece então a passagem onde Jesus anda sobre as águas, né? Ele se mostra ele novamente superior às questões da natureza, e aí Pedro ele começa a andar sobre a água, mas num dado momento ele duvida e afunda. E o que é interessante a gente olhar nessa passagem é que Mateus ele está construindo a fé dos discípulos em Jesus. Os discípulos estão começando a entender quem é Jesus, mas eles ainda não entenderam completamente. Então Pedro ele já tem alguma fé, mas ainda não é uma fé completa. Então, num dado momento ali, ele duvida, né? Ele tem medo e afunda. Existe uma frase que em algumas Bíblias está traduzido como os apóstolos se prostram diante de Jesus e dizem, né? Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Essa tradução acaba não sendo muito fiel ao original grego. Eu trouxe aqui até o original, né? Alitos teus ios ei. Verdadeiramente Filho de Deus. Então, nós todos somos filhos de Deus, né? Os profetas eram filhos de Deus. Então, quando os discípulos veem ali aquele milagre de Jesus, eles se prostram diante deles, louvam Jesus, mas ainda como um filho de Deus, como um grande profeta, né? Alguém que veio, mas ainda não com o entendimento completo. Esse entendimento completo vai vir mais para frente. E aí só aí é que vai ser usado a palavra o Filho de Deus, né? O artigo o ali, que ele, de certa forma ele é um artigo definido, que a gente entende como o único, né? O cara, o Filho de Deus. Se, por exemplo, na nossa turma aqui, eu sou o catequista, porque eu sou o único catequista, então eu posso ser chamado de o catequista. Um catequizando, ele vai ser um catequizando, ele não é o catequizando, né? Não é o crismando, é um, porque tem vários. Então quando a gente coloca lá o Filho de Deus, ele seria alguém específico, né? E aí ainda não é tratado assim nessa passagem. Mais para frente a gente vai ver ele sendo tratado dessa forma. Aí dando prosseguimento então a essa quarta narrativa, a gente tem mais um embate de Jesus com os fariseus. É muito interessante a gente notar que em todos os pontos, em vários momentos ali do Evangelho, Jesus sempre tem um embate com os fariseus. Então assim, quando Mateus escreveu esse Evangelho, apesar de ele ser um judeu, os cristãos já estavam em confronto muito grande com os judeus. Então, e aí agora Mateus já não era mais um judeu, ele era um cristão. Então, a religião judaica ela é muito mal vista, de certa forma, na figura dos fariseus e dos saduceus, né? E aí a gente pode tentar trazer também essa relação aí dos fariseus, né, dos judeus, com os novos cristãos para a nossa vida, como a igreja mesmo, né? Alguns representantes ou alguns momentos que nós representamos uma igreja que está se desviando de Deus, uma igreja que está ligada apenas em leis, em regras, isso pode, isso não pode, pode fazer tal coisa, quem faz isso é pecado, a gente fica julgando os outros e tal. Então, se em vários momentos nós nos colocarmos como os fariseus, né, a gente pode mudar as nossas atitudes no nosso dia a dia, né? Então, aí, nesse momento, aí, Jesus ele é confrontado pelos fariseus porque ele não se lavava antes das refeições, que também era um rito de purificação, né? Um preceito muito importante para os judeus. E aí Jesus ele fala a respeito de que tem algumas leis, alguns preceitos que eles são importantes, que eles devem ser seguidos, mas que eles, na verdade, não são a essência da religião. Então, Jesus coloca, por exemplo, uma prática que parece ser comum lá entre os fariseus, né? Que era a respeito de cuidar de velhos, né? Esses fariseus, eles abandonavam os pais, mesmo que houvesse uma lei que dizia, né? Uma lei judaica que dizia que deveriam honrar o pai e a mãe. Se uma pessoa ama os pais, ou os idosos em geral, né? Um tio, um parente ali, uma pessoa da comunidade que ficou velha e que não tem alguém que cuide dela, uma pessoa que realmente tem o amor a Deus, ela vai ajudar
aquele idoso de alguma forma. Agora o fariseu ali que simplesmente quer parecer que cumpre a palavra, que parecer que está junto com Deus, ele inventa uma desculpa, ele coloca assim, não, honrar pai e mãe é importante, está na lei, mas Deus está acima de pai e da mãe. Então, como eu honro a Deus, como eu dedico meu tempo, meu dinheiro a Deus, então não tem problema eu não honrar meu pai e minha mãe, não cuidar deles, né? Então, na verdade, ele não está seguindo a Deus verdadeiramente, ele está simplesmente tentando achar um jogo de palavras ali que vai colocar ele sempre em vantagem. E aí, dando sequência, então, vem um milagre que acontece quando Jesus está nas cidades de Tiro e Sidônia. Aí é importante a gente dar uma olhada no mapa para ver onde ficam essas cidades. Essas cidades elas ficam ao norte e elas não fazem parte de Israel. Então as pessoas que estão ali, eles são fenícios, que são inimigos históricos dos judeus. Então quando uma mulher fenícia pede uma cura para a filha dela, ela está pedindo para um judeu, né, que o Deus dos judeus cure a filha dela. Então aí até Jesus fala a respeito de que ele deveria, né, primeiro curar as pessoas que são do povo dele, né? Mas essa mulher mostra que ela tem fé e que ela espera, né, do Deus verdadeiro a cura e os milagres, né? E aí ela até coloca a questão de migalhas que poderiam cair ali para ela e tal, porque apesar dela saber que está fora do povo de Deus, ali, né, do povo de Israel, ela também quer a glória de Deus. E aí Mateus coloca muito isso porque Jesus, ele na verdade, ele traz essa mensagem de que não apenas o povo judeu vai ser agraciado pela boa nova, vai ser salvo por ele, né? E sim todo o povo que tiver fé, que for atrás dele. E aí, por fim, a gente chega num momento que é um momento crucial do Evangelho, né? Todos os três evangelhos sinóticos, né, Lucas, Marcos e Mateus, eles caminham até essa profissão de fé de Pedro e daí para frente eles tomam um rumo um pouco diferente. Por quê? Até essa pergunta que Jesus faz a Pedro, né, quem dizem os homens que sou? Aí eles falam, né, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou seja, muitas pessoas ainda entendem Jesus como um profeta importante. E aí depois Jesus pergunta, e vocês, né, meus apóstolos que estão comigo, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro faz então a profissão de fé, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí nesse momento, Pedro não está falando que Jesus é um Filho de Deus. Ele está falando que Jesus é o Filho de Deus, né? O Messias tão esperado, o Deus, né, gerado por Deus, que está no meio de nós, né? Mateus então coloca nesse momento o artigo, né? Eu trouxe até aí o texto em grego, né? Que nesse momento tem o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse artigo ele só é usado 2 vezes no Evangelho de Mateus, nessa frase, né, que é feita por Pedro, e depois uma frase falada por Caifás, no momento do julgamento ali, que ele diz que se Jesus se diz o Filho de Deus, né? E aí Jesus fala, né, tu o dizes. Interessante que Caifás é o mesmo nome de Pedro, né? Pedro é Cefas, Caifás é a mesma origem de nome, né? Os dois são pedra, um seria o líder da nova igreja e o outro seria o líder da antiga igreja, né? E os dois dizem essas palavras aí, um tratando ela com ódio, né, no caso Caifás, e Pedro fazendo uma profissão de fé, falando que ele entendeu que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus que vive. Só que Pedro e os apóstolos, apesar de eles terem entendido que Jesus era o Filho enviado por Deus, eles ainda não tinham entendido completamente o que significa o Filho de Deus ter chegado, né? Porque os judeus, naquele momento, eles esperavam um Messias, mas um Messias guerreiro, um Messias líder político, militar, religioso, que expulsariam os romanos e que traria para os judeus um governo ali, né? uma coisa bem terrena, né? Então, naquele momento que Jesus entende que os apóstolos já tinham entendido os sinais, ele começa a mostrar o que significa a vinda de Jesus, né? E como que vai se dar a salvação deles, né? Jesus começa a falar, então, do reino dos céus, que é verdadeiramente o que a gente está esperando de Jesus, né? Hoje nós esperamos, eles não estavam esperando, né?
Seguida então a profissão de fé de Pedro, vem a descrição da transfiguração, que é uma passagem que às vezes pode ser difícil de entender se a gente ler ela rapidamente, né, como se a gente estivesse lendo um livro de história, mas é uma passagem que tem uma importância muito grande. Por que essa passagem tem uma importância tão grande? Porque Moisés e Elias, eles têm um significado muito grande na religião judaica. O próprio rito judaico, ele, né, nas sinagogas, ele previa a leitura. Né? Uma pessoa ia lá na frente, pegava um rolo da Torá, um dos 5 livros, lia uma passagem, sentava numa cadeira e começava a explicar, né, o que ela tinha lido ali e tal. Depois uma outra pessoa pegava numa outra estante um outro livro que era de algum profeta, lia uma passagem ali dos livros sagrados dos profetas, sentava numa outra cadeira e também fazia ali o que é hoje a nossa homilia, né? Essas 2 cadeiras era a cadeira de Moisés, porque Moisés representa a lei, e a cadeira de Elias, Elias representando os profetas. Então, quando nesse momento da transfiguração aparece Jesus junto da figura de Moisés e da figura de Elias, ele mostra que o Antigo Testamento, toda a tradição judaica, ela aponta para Jesus, ela preparava o povo para poder receber Jesus, né? Mostra a importância de Jesus. E que ele, na verdade, é a chave de leitura do Antigo Testamento, ele é o que o Antigo Testamento estava preparando os judeus para receber. E é seguido, tanto a profissão de fé de Pedro, ali, esse momento ali, é seguido de Jesus falando que ele vai ser morto, né? que ele há de ressuscitar e por aí vai. E os discípulos, naquele momento, eles não parecem não estar preparados para receber esse tipo de notícia, né? O próprio Pedro, ele fala que, não fala isso, não vai ser morto, né? E aí Jesus o repreende, fala assim, não, essa é a minha missão, isso eu vou fazer. Nós também, né, na nossa vida, quando a gente às vezes quer fazer um jejum, quer fazer uma penitência, quer seguir a palavra de Deus, quer guardar o nosso domingo para poder servir a Deus, vai ter muita gente que vai falar, não faça isso e tal, para que você vai abrir mão de alguma coisa, para que você vai dedicar algum tempo seu para a igreja, isso é besteira, né? Então, quando alguma pessoa fala isso para nós, ela está sendo também uma pedra de tropeço, né? Então, naquele momento ali, Pedro é repreendido por isto. Aí, por fim, inicia então o sermão eclesiástico, né? Que é um sermão que vem logo depois da profissão de fé de Pedro e que Jesus já veio então nos primeiros sermões, né? Mostrando o conteúdo da palavra que ele tinha que trazer para a gente, né? E depois, que seria o Sermão da Montanha, depois ele fala a respeito da força das palavras, né? E aí agora ele começa então a preparar as pessoas para que, recebendo essas palavras e dando os frutos, elas mostrando que elas vão entrar no reino dos céus. Então vai ter depois o sermão escatológico, mas nesse momento, que seria o sermão eclesiástico, né, ele nos ensina a ser igreja, né? Então ele vai falar da humildade, né? Os apóstolos naquele momento eles ainda pensavam em quem seria o maior, né? Tem um momento que Jesus está caminhando para Jerusalém e aí os apóstolos eles estão conversando entre eles para ver quem que vai ser o apóstolo mais importante quando Jesus for o rei, né? Quando Jesus assumiu o poder, porque eles ainda tinham um entendimento errado a respeito do que seria esse Messias. E aí Jesus então começa a falar de humildade, começa a falar da confiança no Pai, né? Ele fala do pastor que deixa as 99 ovelhas para ir atrás da ovelha perdida. Então a gente normalmente, quando a gente lê essa passagem, o que a gente pensa, né? A gente pensa que tem 99 justos e um pecador, e aí que é uma função, né, de Jesus ou da igreja de resgatar esse pecador perdido, né? Mas se a gente for tentar pensar, digamos assim, proporcionalmente, não seria 99 justos para um pecador, né? Nós aqui somos todos pecadores. Então, uma forma da gente interpretar também, uma forma alternativa da gente interpretar essa passagem, é que as 99 ovelhas que estão na montanha a salvo seriam os anjos que estão lá no céu com Deus. E aí, quando Deus ele se faz homem e desce na terra, né, ele desce para salvar a única ovelha perdida, que seria, a única não, né, mas a ovelha perdida que seriam os seres humanos. A gente acaba sabendo que tem anjos também que se perderam, né? Mas enfim, os homens estão perdidos, Jesus desce atrás
Deus se faz homem e vem ao mundo para poder salvar essa ovelha perdida, né? E depois Jesus fala muito a respeito do perdão, né? Jesus já falava muito a respeito de não julgar e agora ele fala do perdão. Ele fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7, né? Esse número 7 novamente aparecendo, né? O 70 também como um múltiplo de 7 e depois o 7. Não para dar um número, né? 70 vezes 7 dá tanto, então eu tenho que perdoar, contar até dar esse número de vezes e eu posso perdoar. Mas que como o 7 é o número da perfeição, né? É o número do todo, então a gente tem que perdoar tantas vezes forem necessárias, né? É esse o sentido que esse 70 vezes 7 traz. E depois ele traz uma parábola do rei, do servo devedor também, que ele é muito interessante. Porque como nós esperamos de Deus um perdão, como nós esperamos que mesmo a gente sendo pecador, a gente receba a glória do justo, então nós também, com quem peca contra nós devemos oferecer o mesmo perdão, né? Quem julga com a severidade, será julgado com a severidade. Agora, quem aqui na terra julga com misericórdia, também pode esperar de Deus um julgamento com misericórdia, né? Então, esse sermão eclesiástico aí, ele finaliza o quarto grupo, né, de narrativa e sermão que a gente ia tratar hoje. E aí, para o próximo encontro, a gente vai tratar, então, um novo grupo de sermões e narrativas que vão tratar a respeito aí E aí no próximo encontro, então, a gente vai tratar um novo grupo aí de sermões e narrativas, né, que vão falar um pouquinho da entrada, né, a narrativa que vai falar da entrada de Jesus em Jerusalém, né, e o sermão escatológico. E aí depois a gente vai falar então também da narrativa, né, da morte, paixão e ressurreição de Jesus. Tá? Então, provavelmente o próximo encontro deve ser gravado também, né? Eu não sei se esse coronavírus, essa quarentena vai durar pouco tempo, acredito que não. Então, antes de assistir o vídeo, que eu não sei quando vai ser lançado, né, do próximo encontro, eu peço para vocês que terminem de ler o Evangelho de Mateus, né, para poder depois ver lá o encontro e a gente estudar então todo esse Evangelho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não tenho muita desenvoltura ainda para fazer vídeo, né? Espero talvez nos próximos eu comece a melhorar um pouco, né? A gente está aprendendo a trabalhar dessa forma ainda, tá? Então, até nosso próximo encontro aí.